Fala galera, aqui é o Alan Abimadi com mais um vídeo aí falando sobre a queda de Renato Gaúcho do comando técnico do Flamengo. Contando um pouco dos bastidores rapidinho aqui para quem está chegando, mas antes de fazer um pedido, quem puder aí curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho aí do canal para receber notificação e dá essa moral aí para a gente voltar cada vez com mais informações. Bem, vamos falar um pouco dos bastidores aí da saída do técnico Renato Gaúcho do Flamengo, né? Conversei com muita gente hoje, pessoas lá de dentro do clube, pessoas ligadas ao treinador, e a informação que chegou para mim foi o seguinte: a saída do Renato partiu do treinador. Isso não quer dizer que o Flamengo talvez não fosse demitir o técnico, mas enquanto ainda estava sendo avaliado o que fazer depois da derrota na Libertadores, o treinador jogou o boné, pediu para sair, começou a se despedir dos jogadores e compareceu nessa segunda-feira no Ninho do Urubu para se despedir pessoalmente do elenco do Flamengo. Então o Renato Gaúcho sai. Conversei com algumas pessoas do Flamengo. O Flamengo não tinha plano B nem C para a saída do treinador. A impressão que eu tive, e aí a impressão é que o Flamengo não cogitava perder esse título, né? E que queria manter o Renato pelo menos até o final do Brasileirão, né? E pensar exatamente o que fazer depois das eleições. O presidente Rodolfo Landim é o favorito para ganhar as eleições, que vai acontecer na Gávea nos próximos dias. Então isso é um pouquinho dos bastidores da saída do Renato, né? Assim como aconteceu com o Abel Braga em 2019, que muita gente fala, demoraram até para demitir o Abel, quem tinha opinião que o Abel tinha que sair, né? Um pouco antes do Jorge Jesus chegar, mas também a saída do Abel se deu por iniciativa também do treinador. Foi o Abel que pediu para sair em 2019 e aí o Flamengo foi atrás do Jorge Jesus. Quem vai comandar o Flamengo até o final do Brasileirão, conforme o clube mesmo anunciou, é o Maurício Souza, técnico que era do Sub-20, que já tem uns meses que faz parte da comissão permanente, né, a comissão técnica permanente do clube, e vai assumir o Flamengo nos últimos jogos. E agora a diretoria provavelmente vai parar, sentar e estudar nomes, né? Já começaram a gente já começou a ouvir alguns nomes no bastidores, como o Galhardo, que foi campeão argentino pelo River e falou que não sabe se continua. O Carvalhal, que está no Braga, mas já deu um indicativo que se o Flamengo chegasse de forma mais forte, talvez ele optasse em vir para o Brasil. Jorge Jesus, que se recuperou no Benfica, né? Não fez uma boa temporada passada, mas está bem no Campeonato Português e com grande chance de classificar na Champions na última rodada. E outros nomes que estão sendo comentados. Mas a informação que eu tenho é que ainda não há um norte, ainda não há um consenso, ainda não há nenhum caminho para buscar esse sucessor, né? E aí uma opinião desse jornalista aqui, que inclusive eu botei no Twitter, eu acho que o Flamengo tem que mudar um pouco a estratégia da busca por treinador. Não basta só justificar, a gente está escolhendo esse treinador porque ele fez um bom trabalho recente no clube A ou B. Ou então, a gente está trazendo porque esse treinador conquistou títulos importantes recentemente no clube A ou B. Isso é muito pouco. A busca por um treinador tem que ser muito maior. Primeiro você tem que analisar com quem eu vou contar na próxima temporada, com o elenco. A base é essa mesma? Então, qual treinador foi bem jogando da forma que o Flamengo joga melhor? Pô, tem esse e tem aquele. Ótimo. Como é que é ele fora no entorno, no vestiário, em clima de gestão? Como é que ele é? Casa com o elenco? Então, a busca tem que ser muito maior. Por exemplo, o Flamengo, no início da gestão do presidente Rodolfo Landim, trouxe o Abel Braga para comandar a equipe. E o Abel nunca escondeu, inclusive em várias coletivas, que a frase dele, se eu não me engano, foi algo assim: tudo que eu ganhei de importante no futebol foi jogando com 2 jogadores de velocidade pelos lados, um centroavante mais fixo, encorpado, alto, etc. Então, se você vai apostar no Abel, como é que você vai trazer o Arrascaeta, o Gabigol? Não casa, o Flamengo está na hora de casar. Tem um elenco X, então tem que trazer um técnico que jogue de acordo com esse elenco. O Jorge Jesus sai do Flamengo, e o Jorge Jesus é um que se adaptou, porque o Jesus
a preferência do Jesus sempre foi jogar com 9. Ele pediu a contratação do 9 em 2019, o Flamengo não conseguiu atender. O Flamengo tentou o Pedro, que na época estava no Fluminense. O Flamengo tentou o Balotelli e não conseguiu. Só que o Jesus teve a capacidade de fazer o time jogar, aproximando o Bruno Henrique e Gabigol. Aí depois o Flamengo traz o Domenech Torrent, que joga de uma forma totalmente diferente, que o elenco do Flamengo não estava acostumado a jogar. Era reaprender tudo no meio de um campeonato. Então, será que isso não foi visto antes? Isso tem que ser visto, não é só se o cara se mostrou credenciais, se tem um espírito, um pensamento de vitórias, de vencer, de acordo com o clube. É muito maior que isso. Aí depois traz o Rogério, que no Fortaleza jogava com dois atacantes rápidos, né? Abertos. Eram atacantes rápidos, fisicamente fortes, que faziam muito recomposição, voltavam muito para ajudar na marcação, etc. Só que o Rogério chegou no Flamengo e os jogadores de lado são meias, né? O Everton Ribeiro, né, que já com 32 anos, e o Arrascaeta. Então não dá para jogar da mesma forma. É óbvio que vai ter que mudar a forma. E por aí vai. Então eu acho que a busca do Flamengo para o próximo treinador deveria ser muito mais técnica, muito mais estratégica do que só. E aí, esse técnico foi bem, esse técnico ganhou tudo onde estava, esse técnico demonstrou, tá, mas como? E a forma que ele ganhou encaixa no elenco? No elenco que vai disputar as competições de 2022? Então, na minha opinião, se o Flamengo seguir, né, nisso de contratar apenas porque um treinador fez um bom trabalho ou porque teve conquistas recentes, a probabilidade de errar vai continuar alta. Beleza? Galera, depois a gente volta com mais informações. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu falei no início, se puder, curte aí, compartilha, indica o canal pra galera, ativa o sininho e a gente volta depois com mais informações, tá bom? Abraço!